Você já sentiu a estranha atração de um sinal antigo? Uma marca esculpida em uma parede, um emblema misterioso desenhado em uma página ou um sigilo sussurrado em tradições ocultas? Os símbolos são mais do que desenhos artísticos. Eles são códigos, portais para mundos invisíveis e mantêm vibrações que transcendem o tempo. Esta noite, entramos na linguagem secreta do ocultismo e desvendamos 8 dos sinais mais enigmáticos já criados. Do sigilo de Lúcifer ao olho da providência, cada um carrega história, significado e até mesmo uma assinatura numerológica oculta que ressoa com as leis universais. Sejam temidos, reverenciados ou incompreendidos, esses 8 selos moldaram caminhos espirituais, práticas mágicas e a imaginação humana por séculos. Fique conosco até o fim, pois cada símbolo que você verá esconde não apenas uma história, mas um número, uma vibração e um eco da eternidade. E antes de começarmos, inscreva-se em History Ancestral para nunca perder outra revelação de sabedoria oculta. Sua jornada por mistérios esquecidos começa agora. O sigilo de Lúcifer, luz escondida na escuridão. O sigilo de Lúcifer é um dos emblemas mais incompreendidos da tradição oculta. Para muitos, Lúcifer é visto como o adversário, o caído. Mas nas correntes esotéricas, seu nome significa portador da luz, e seu sigilo é um chamado à iluminação, rebelião e liberdade interior. Sua estrutura é elegante, mas nítida. 2 formas em V que se cruzam formando um X, coroado por 2 linhas diagonais que criam uma figura triangular acima. Essa geometria não é aleatória, ela fala na linguagem dos números. O triângulo no topo ressoa com o número 3, simbolizando mente, corpo e espírito em equilíbrio, ou a tríade eterna da criação. O cruzamento de linhas que se cruzam cria 4 divisões, ecoando o número 4, fundação e estrutura. Combinados, 3 mais 4 nos dá 7, o número da iniciação, do despertar espiritual e da sabedoria oculta. Assim, o sigilo de Lúcifer não é simplesmente uma marca de rebelião, mas um portal numerológico para a iluminação. Para os praticantes, torna-se um sinal de libertação do dogma imposto, um lembrete de que o conhecimento e a luz são encontrados quando se ousa questionar. O sigilo de Baphomet, equilíbrio dos opostos. Poucos símbolos causam medo e fascínio como um sigilo de Baphomet, muitas vezes representado como a cabeça de uma cabra dentro de um pentagrama invertido. Associado à Igreja de Satanás e incompreendido pela cultura dominante, este emblema tem raízes muito mais profundas do que a rebelião moderna. O próprio pentagrama, apontando para baixo, foi historicamente usado em várias tradições como uma representação do espírito descendo à matéria. Dentro dele repousa o bode, Baphomet, uma figura de paradoxo, combinando macho e fêmea, anjo e besta, divino e terreno. Numerologicamente, o pentagrama fala alto. 5 pontos representam a forma humana, cabeça, braços, pernas e os 5 elementos: terra, ar, fogo, água, espírito. A inversão se alinha com o número 2, dualidade e polaridade, lembrando-nos de que luz e sombra coexistem. A cabeça da cabra divide a estrela em seções que vibram com simetria,
reforçando o equilíbrio. O sigilo de Baphomet, portanto, incorpora a união dos opostos. É uma chave que diz ao buscador: o verdadeiro poder não está em negar a escuridão ou a luz, mas em uni-las. Ouroboros, a serpente da eternidade. O Ouroboros, a serpente devorando sua própria cauda, é um dos símbolos místicos mais antigos da humanidade. Encontrado em papiros egípcios, alquimia grega e até mitologia nórdica, representa o ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento. Sua forma circular é a perfeição, sem começo, sem fim, apenas continuidade. Os alquimistas o usaram para descrever o Opus Magnum, a grande obra de transformação em que a alma consome suas impurezas para renascer em pureza. Do ponto de vista numerológico, o círculo ressoa com 0, o vazio eterno e o potencial infinito. Quando a serpente se torce em forma de 8, ela espelha 8, o número de infinito, equilíbrio e ciclos cósmicos. Ouroboros também ecoa 1, pois no final, todos os ciclos retornam à unidade. Assim, o Ouroboros sussurra: toda destruição é renovação, todos os fins são começos. É o batimento cardíaco do cosmos escrito como a dança de uma serpente. O Ankh, chave da vida. O Ankh, a cruz egípcia com um laço no topo, continua sendo um dos símbolos antigos mais reconhecíveis. Esculpido em templos, nas mãos de divindades, significava vida, imortalidade e sopro divino. Os sacerdotes egípcios acreditavam que o Ankh era mais do que um sinal, era um talismã de vitalidade eterna. Os deuses o concederam aos faraós, garantindo que seu reinado transcenderia a mortalidade. A numerologia aumenta seu mistério. A estrutura cruzada representa o número 4, fundação, estabilidade e o mundo material. O laço oval, símbolo da eternidade, ressoa com 0 e infinito. Juntos, o Ankh mantém a vibração de 40, número sagrado em muitas tradições, muitas vezes ligado a provações, transformações e preparação divina. Manter o Ankh é reivindicar a vida além da morte, uma promessa de que o espírito continua mesmo que a carne se decomponha. O selo de Salomão, harmonia do céu e da terra. Conhecido também como hexagrama ou estrela de Davi, o selo de Salomão é composto por 2 triângulos entrelaçados, um apontando para cima e outro para baixo. Os místicos há muito tempo interpretam isso como a união do céu e da terra, do fogo e da água, do espírito e da matéria. Lendas dizem que o rei Salomão usou este selo para comandar espíritos e demônios, exercendo sabedoria que transcendia o reino humano. Na alquimia e na Cabalá, tornou-se um sinal de equilíbrio e ordem cósmico. A numerologia lhe dá uma ressonância profunda. 6 pontos correspondem à harmonia, beleza e equilíbrio. Os 2 triângulos incorporam 2, a lei da dualidade. Juntos, o número ressoa com 12, o número de ciclos cósmicos, 12 signos do zodíaco, 12 tribos, 12 horas. Assim, o selo de Salomão é um escudo e uma chave, balanceando forças que normalmente se repelem. A cruz de Satanás, o desafio da autoridade.
Criada dentro das tradições satânicas modernas, a cruz de Satanás é o emblema ousado. Uma cruz invertida com duas barras horizontais, abaixo da qual está o sinal do infinito. Representa a recusa em se submeter à autoridade externa, a vontade de traçar o próprio caminho. Para quem está de fora, pode parecer apenas rebelde. Para os praticantes, é uma declaração de soberania individual. Numerologicamente, a cruz invertida reflete 2, oposição e polaridade. O símbolo do infinito é 8, ciclos eternos e potencial ilimitado. Juntos, 2 mais 8 é igual a 10, o que reduz a 1 o número de individualidade e criação. Este símbolo, portanto, incorpora o paradoxo do desafio que leva de volta à unidade, rejeitando a ordem imposta para redescobrir a própria centelha divina. A cruz de São Pedro, humildade e inversão. Ao contrário da cruz de Satanás, a cruz de São Pedro tem raízes cristãs antigas. Segundo a tradição, Pedro, o apóstolo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que Cristo. Ao longo dos séculos, esta cruz de humildade foi mal interpretada como diabólica. Entretanto, originalmente carregava a vibração de sacrifício, humildade e reversão do orgulho. A numerologia aprofunda-se o significado. A forma invertida espelha o caminho do indivíduo que se curva diante do divino. Também está ligado a 9, o número de conclusão, finais e realização espiritual. Assim, a cruz de São Pedro é um paradoxo. Cair é subir, descer é subir. O olho da providência. A chama vigilante. O olho da providência, ou o olho que tudo vê, olha de dentro de um triângulo. Conhecido pela maioria pela nota de dólar, é muito mais antigo do que as conspirações modernas. Enraizado no olho egípcio de Horus, tornou-se um símbolo cristão da onisciência divina e mais tarde foi adotado pelos maçons como o olho da iluminação. Representa a visão, a consciência e a presença sem piscar da consciência superior. Numerologicamente, o triângulo é 3, a tríade divina. O olho único é 1, unidade, fonte divina, o grande Eu Sou. Juntos, eles vibram como 13, um número temido, mas sagrado, marcando transformação e sabedoria oculta. O olho da providência é o cosmos olhando para trás, nos lembrando que nenhuma ação escapa da teia da ordem universal. E você, já encontrou esses símbolos em sua vida? Em um livro? Ou mesmo em sonhos? Comente sua experiência abaixo. E não se esqueça, assine o History Ancestral para ficar conectado com os mistérios que moldaram nosso passado oculto. Os símbolos são eternos, mas a escolha de despertar pertence a você. Esses 8 símbolos não são apenas desenhos. Eles são arquétipos vivos, pontes entre o pensamento humano e a verdade cósmica. Por meio de suas formas e números, eles sussurram a mesma lição. O universo é um tecido de opostos, ciclos e leis eternas. Olhar para eles é olhar para o espelho da alma. Cada um convida você a despertar, a questionar, a lembrar que o material e o espiritual nunca estão separados. Então, ao sair dessa exploração, qual desses símbolos chama você? Qual número ressoa em seu buscar? Pois dentro da linguagem dos símbolos está o destino de cada buscador. Se esta jornada o inspirou, apoie o History Ancestral. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e continue conosco, enquanto descobrimos os segredos que a história tentou esconder.